Viva, sejam bem-vindos ao sétimo Vai a Jogo. Hoje quem vem a jogo, curiosamente, é a mesma pessoa que esteve connosco no episódio piloto, que é o Miguel Lourenço Pereira, que lançou, responsável por muita gente que sonha com competições europeias e com grandes noites europeias. O Miguel lançou, juntamente com o João Nuno Coelho, o Noites Europeias, um livro sobre grandes noites europeias de competições de clubes nas últimas décadas, e há muito pouco tempo, falaremos disso no fim, também lançou agora os Sonhos do Euro, já falaremos disso com o Miguel. Olá Miguel, tudo bem? Olá Barbosa, tudo bem? É um orgulho para mim estar aqui outra vez, agora já de forma oficial, digamos assim, para falar daquilo que nós gostamos a sério. Exatamente. Ora bem, nós estamos a gravar no dia seguinte a uma derrota do Porto. No entanto, é uma derrota que vai ficar para a história do Porto. A primeira coisa que eu te perguntava era esta: só nas noites europeias, só em grandes noites europeias, é que é possível uma derrota produzir tanta alegria, certo? Sem dúvida, é impossível imaginar um cenário tão negativo como é o peso da derrota associado a uma alegria tão grande como é um apuramento. E isso é algo que só mesmo as provas europeias te oferecem, porque o campeonato, por muito que percas pontos, a situação é sempre diferente. Os torneios curtos de seleções também, se perdes quase sempre, estás quase eliminado. Portanto, a Europa é aquele escape que nos permite desfrutar da derrota da forma mais surpreendente possível. Sim, como é que viste o jogo do Porto com a Juve? O Porto, a leitura que eu faço é: o Porto entra como favorito, 55-45, diria eu, depois de ter ganho o Dragão. Depois marca o golo, eu acho que a Juve passa a ter que fazer todo o esforço, não é? Passa a ter que marcar 2 golos, 3. Entretanto, Taremi é expulso, a Juve marca 1-1 e de repente parece que... Ora bem, depois marca até o 2-1, não é? Com o Chiesa, e de repente parece que a coisa é absolutamente inultrapassável. O que é que sentiste? Enquanto pessoa estava a ver o jogo, achaste que havia hipóteses de ser produzida ali uma grande noite europeia? Assim, o que faz as grandes noites europeias muitas vezes é que há vários jogos dentro do jogo. E esta eliminatória foi um exemplo perfeito disso. E não sei se te recordas, nós quando falámos aqui em dezembro sobre as possibilidades que o Porto tinha, eu já na altura achava, e isso que era um Porto ainda em ascendente, que não tinha passado por aquele mês difícil de fevereiro, que o Porto tinha muitíssimas opções de lutar pela eliminatória, em comparação com, em teoria, o orçamento e o estatuto poderia deixar cair. Mas, de certa maneira, o que o Porto conseguiu foi cumprir as expectativas que se tinha gerado. A Juventus ficou bastante mais aquém o Porto não se superou tanto como a Juventus decepcionou, por um lado, e depois, por outro lado, soube jogar bem todos os jogos que houve dentro do jogo. O Porto vem com essa vantagem do Dragão muito bem conseguida, num jogo em que foi quase sempre superior em jogo e em atitude à Juve, e a primeira parte, a parte do golo do Porto, por penalti, é uma primeira parte em que o Porto domina os acontecimentos, não necessariamente domina a bola, mas domina perfeitamente tudo aquilo que passa no terreno de jogo. A Juventus é uma equipa plana de ideias, não consegue oferecer problemas para que o Porto tenha de lidar, depende excessivamente dos lançamentos do quadrado para o Cristiano e para o Chiesa, e de certa maneira permitiu que o Porto estivesse cómodo naquela situação, ainda para mais com aquela vantagem de ter igualado o golo fora da Juve. Agora, obviamente, depois o jogo torna-se diferente a partir do momento em que Taremi é expulso por uma estupidez, uma infantice do jogador iraniano, que já não é a primeira vez este ano, porque já aquela expulsão com o jogo do Dragão contra o Benfica já demonstrou que é um jogador que de vez em quando perde o controle emocional e é proclive a este tipo de situações. Abre um jogo novo que a Juventus aproveita muitíssimo bem, e aí o papel de Chiesa foi fundamental em dinamizar uma equipa que continuava a não ter muitas ideias e consegue empatar a eliminatória, mas depois lá está, o Porto soube reorganizar, soube adaptar-se à situação, entendeu aquilo que podia fazer naquele contexto, em comparação com o que não já podia fazer, que provavelmente seria o plano original de Sérgio Conceição, e arrastou o jogo para o prolongamento, onde aí era aquele típico combate entre dois boxeadores que estão agarrados um ao outro já praticamente à espera dos penaltis, e temos aqueles 2 golos nos minutos finais, o livre do Sérgio Oliveira e depois o golo do Rabiot, mas essencialmente aí o Porto claramente voltou a demonstrar que tinha mais argumentos e que sabia controlar-se muito melhor que a Juventus nessa altura do jogo, e ganhou, digamos assim, ao último round por pontos. Sim, achas que, vou-te lançar uma pergunta complexa, mas achas que o Chiesa está em ponto rebuçado para produzir grandes noites europeias? Isso por uma questão muito simples. Eu acho,
Acho que o Porto passa ontem e, claro, tornam-se referências de os heróis de Turim, acho eu, esta manhã foram Pepe, Mbemba, Marquezine, obviamente ali na defesa, e depois, como é óbvio, Sérgio Oliveira. Eu acho que se a Juve tem passado, Chiesa teria ficado na história do jogo e na história da eliminatória. Acho que temos aqui jogador para grandes noites europeias nos próximos 10 anos. Sem dúvida, aliás, é dos poucos jogadores italianos que podemos ver a cumprir esse papel, porque o futebol italiano está a mudar, a Série A está a crescer, mas não está a gerar aquele protótipo de jogador que nos anos 80 e 90 e início dos 2000 nos encantava um pouco a todos pela qualidade que tinham, tanto a nível estético como a nível de eficácia de jogo. O Chiesa é isso, é um bom herdeiro do pai nesse sentido, provavelmente será ainda melhor que ele no futuro. E há um detalhe muito importante, que é a Juventus realmente, nos últimos 2 anos... esteve muito aquém das expectativas na Europa desde que contratou o Cristiano Ronaldo, que também coincide com a saída do Allegri, um treinador que agora provavelmente em retrospectiva seja mais valorizado do que aquilo que foi quando estava, e foi a primeira vez numa eliminatória que a Juventus teve um jogador que não o Cristiano Ronaldo a marcar, e isso diz muito do papel do Chiesa. Fez algo, o Cristiano Ronaldo esteve completamente fora desta eliminatória, mas ofereceu aquilo que nos contextos anteriores, tanto contra o Lyon como contra o Ajax, e contra o Atlético de Madrid no passado, não aconteceu. E isso aí, o que temos realmente é um jogador que tem um potencial tremendo, mas está agora mesmo num projeto que é uma série de interrogações constantes sobre quem é que vai liderar a próxima temporada, se mantém Pirlo, que me parece claramente que não tem unhas para esta guitarra, e como é que vai estar a definição do plantel, se Cristiano Ronaldo vai finalmente sair, ou então quer ficar até ao final do contrato com o Mundial na cabeça, e sobretudo, esta Juventus tem 2 jogadores que podiam ser pilares de futuro, que são Chiesa e Dybala, e provavelmente qualquer outro treinador sem o handicap de ter Cristiano Ronaldo a condicionar a nível tático, poderia criar muitas coisas bonitas com esses 2, mas lá está. A Juventus quis apostar todas as fichas na presença de Cristiano e agora está muito condicionada para o futuro. Sim, eu acho que dava quase um episódio, e não vamos entrar por aí, mas dava quase um episódio como a saída de Ronaldo do Real para a Juve estraga 2 casas. Não necessariamente, claro que nunca pela mais-valia do jogador, que é de facto um dos grandes de todos os tempos, mas faz muita falta em Madrid, e a Juventus teve que ceder muito para ter Ronaldo, mas pronto, tal como eu dizia, não vamos entrar por aí hoje. Miguel, agora falando um bocadinho do que vem aí, do resto desta Champions, e assumindo que todas as eliminatórias estão fechadas, portanto, PSG, Liverpool, diria eu, Bayern estão apurados, Manchester City também, e que haverá ainda dúvidas no Real Madrid-Atalanta e Chelsea-Atlético Madrid. Quais é que seriam as 2 equipas com que achas que o Porto poderia repetir a gracinha, e quais é que seriam 2 equipas em que de maneira nenhuma tu vês o Porto conseguir repetir o feito, por mais concentrado que esteja e por mais que se supere? Eu acho que as 2 equipas provavelmente são na mesma eliminatória, que são Real Madrid e Atalanta, por 2 motivos completamente diferentes. Apesar de que o Real Madrid está à frente na eliminatória, não acredito que a Atalanta tenha dito a última palavra. É uma equipa que funciona muito bem em condições adversas. O Real Madrid é um pouco esta Juventus, é uma equipa que envelheceu muitíssimo, que tinha uma série de jogadores muito melhores a nível individual. Como tu disseste bem, o divórcio Cristiano-Real Madrid teve consequências tremendas para as 2 partes, neste caso, e o Real Madrid neste momento tem todos aqueles jogadores que potenciaram a individualidade de Cristiano, mas agora não têm quem potenciar. Há uma carência de golo, há uma carência de eficácia ofensiva. Isso ao Porto poderia ser extremamente útil, porque há ali uma série de jogadores que podiam controlar o jogo, mas que não têm a capacidade de fazer dano ao Porto, que desfruta na Europa de que seja o rival quem tem a bola e quem controla o jogo, mas que ao mesmo tempo não tenha a cutilância ofensiva. Foi o que passou com a Juventus e é o que passa com este Real. E com a Atalanta é precisamente o oposto. É uma equipa que tem uma exposição defensiva tremenda. E, portanto, é uma equipa que, por muito que saiba atacar, e saiba atacar bastante bem, a nível de argumentos defensivos, deixa demasiados espaços, e o Porto tem mostrado ser muito cínico, no sentido positivo, nesta Champions League, e isso ajuda. E se houvesse outra equipa das já classificadas que estivesse nessa dinâmica, seria o Dortmund. Aí, obviamente, está evidente as carências defensivas do Dortmund, como teve a eliminatória com o Sevilha sempre no bolso e, no entanto, sofreu sempre até ao fim, porque não consegue fechar jogos, tem muitos handicaps atrás, e depois, obviamente, tem aquele que para mim vai ser o herdeiro, claro, de Cristiano Ronaldo no futebol mundial e na Champions, precisamente, e os números dele, isso dizem que seria o grande handicap. Equipas a não jogar com, obviamente, como está o futebol europeu atual, City e Bayern estão noutra dimensão, em termos de qualidade de jogo, em termos de qualidade individual, em termos de ideias e em termos de estilos de jogo também.
que seriam muito negativos para a forma de jogar deste Porto. Um Porto que nem sequer vai contar com o Sérgio Oliveira no primeiro jogo da próxima ronda, não vai contar com o Taremi. São 2 baixas de peso para a ideia de jogo de Conceição e, portanto, ter de jogar contra 2 titãs desse nível sem 2 jogadores-chaves deixa automaticamente a eliminatória muito mal lençol antes sequer ter começado. Exatamente. Sobre Haaland, e porque te tenho aqui, lançar este disco. Haaland não fez ainda 21 anos, já marcou mais golos na Champions League do que algumas das grandes estrelas dos anos 90 e dos anos 2000, Ronaldinho, Ronaldo, Zidane, Totti, Falcao, Tevez, Adriano. Tu vês em Haaland, para já queria perceber se vês em Haaland mais do que os golos, mais do que de facto os golos, e se vês em Haaland alguém capaz de bater todos os recordes de Messi e de Ronaldo, por exemplo, os recordes de Ronaldo na Liga dos Campeões, se achas que Haaland o conseguirá fazer, e se terá que sair do Dortmund ou não, como é que tu vês? Eu vejo falar há muitos anos, como tu sabes, e é muito raro um jogador a mim despertar-me algo na espinha, e acho que o Haaland cumpriu isso. Eu não sentia ao ver o Haaland jogar, e isto já vem desde a explosão dele no Salzburgo, algo parecido ao que senti quando vi o Messi e o Cristiano. Não quero dizer em absoluto que ele vai ser um jogador desse nível, porque isso é muito complicado e sobretudo porque esses são 2 jogadores que, à parte da genialidade, tiveram a constância, e a constância é muito complexa. Mas eu acho que o Haaland vai ser um desses falhos na Matrix, um desses casos que são completamente inexplicáveis, que o futebol de vez em quando produz. Acho que é mais do que gol. Neste momento é gol, mas tem potencial para ser muito mais do que gol. Acho que ele tem uma inteligência de movimentos, tem vindo a melhorar e está provavelmente na melhor escola para o fazer, que é o Dortmund e é a Bundesliga, onde há um entendimento cada vez melhor com jogadores também de muito talento técnico, como o Reus, como o Sancho, que lhe têm permitido melhorar essa faceta, mas a relação que ele tem com o gol é muito difícil de explicar. Eu acho que todos os recordes agora mesmo, que pareciam absolutamente intocáveis, estão em perigo a nível goleador, mas também acho que para dar esse salto mediático, que no fundo é o que consagra os grandes jogadores, ele tem de sair do Dortmund, como é óbvio, sairá. Não sei se este verão ou no seguinte, mas mais tarde ou mais cedo dará o salto, inevitavelmente, porque Dortmund claramente é pequeno já demais para o que ele pode oferecer, e eu acho precisamente que ele encaixa num clube mais do que nenhum outro, que é o Real Madrid. Porquê? Porque tem o perfil competitivo, hiper competitivo, aliás, que o Real Madrid desfruta dos seus jogadores. Os grandes novos, os grandes killers do Real Madrid tinham essa natureza, com exceção provavelmente do Ronaldo Nazário, mas esse era um outro Ronaldo, eram outros tempos. Claro. Mas o Haaland encaixa perfeitamente com a ideia do adepto do Santiago Bernabéu e depois oferece aquilo que o Real Madrid sempre precisou para triunfar, que é o golo. Não é uma equipa historicamente como o Barcelona, que vive da construção do jogo, que se calhar precisa mais de um talento, mais um 10, mais um criativo, e que depois o golo surja por outros caminhos. No Real Madrid, aqueles últimos 15 minutos do Bernabéu, quando a equipa está a perder, ter um killer como o Haaland na ala, como foi durante a última década ter um killer como Cristiano, faz toda a diferença do mundo. E apesar de que o perfil dele encaixe melhor se calhar no que é a Premier League, e aliás o pai dele jogou lá, ele é um jogador metamorfoseado para jogar na Premier League, e talvez no Manchester United, que também falta um avançado desse calibre, ou até no próprio City, se bem que no City ele teria de aprender mais jogo associativo do que no United, que ele foi treinado pelo Solskjaer no início da carreira, portanto, se há treinador que eu conheço bem é Ole, mas mesmo assim eu acho que um casamento Haaland-Real Madrid faz muito mais sentido agora do que, por exemplo, um Real Madrid-Mbappé, que se fala muitíssimo, que também é um jogador com algumas características que encaixariam no Bernabéu, mas não tão bem como as do norueguês. Miguel, falamos do Haaland, noites europeias, e o Haaland tem uma característica que é, será ou já é uma espécie de mega craque mundial, mas vem de um país que lhe dá muito poucas chances de brilhar a nível internacional. Se calhar vamos fazer uma ponte para março de 99, onde outro rapaz começava a mostrar lampejos, digamos assim, de craque mundial, e também vinha de um país que não lhe permitia grandes aventuras internacionais. Andriy Shevchenko, Dinamo de Kiev. Miguel, fala-nos um bocado desta noite em que se produziu, quiçá maior do que ontem. Ontem eu acho que houve uma grande surpresa, obviamente, para a Europa do futebol, mas o Porto foi campeão europeu até há menos tempo que a Juve, tem a mesma quantidade de títulos nos Champions, obviamente não tem a mesma força, o mesmo orçamento, mas quiçá naquela noite em Kiev, em que o Dinamo de Kiev elimina o Real Madrid, tenha havido uma surpresa ainda maior. Fala-nos um bocadinho dessa noite,
quem era aquele Dinamo Kiev, treinado por alguém absolutamente excepcional, e como é que o mundo olhou para aquilo? Sem dúvida, porque, como dizes bem, não deixa de ser uma surpresa a vitória do Porto pelo orçamento, mas a nível de prestígio e de pedigree, o Porto não está atrás da Juventus no que é o mundo das competições europeias. Aliás, a Juventus é o clube, provavelmente, historicamente, que mais desilude quando se trata de jogar na Europa em comparação com aquilo que consegue no seu país. E essa noite que faz a referência, e acho que a comparação entre Alain e Shevchenko é muito acertada, e não só por serem os dois loiros e serem os dois muito rápidos e terem uma excelente relação com o golo e por virem dessas nações onde há esse handicap a nível mediático, mas também porque aparecem nos momentos certos, na hora certa. O Shevchenko já vinha de marcar um hat-trick no Camp Nou, contra o Barcelona do Van Gaal, com o Vitor Baía na baliza numa edição anterior. E nesse ano de 98-99 na Champions League, o Dinamo Kiev ganha o grupo contra um Arsenal que tinha sido campeão com Arsène Wenger, um Arsenal que ainda não era o dos Invincibles, mas era um excelente Arsenal, um grupo que também tinha o Leeds, o Lan e o Panathinaikos, e era uma altura em que havia 6 grupos na Liga dos Campeões, portanto qualificavam-se para os quartos de final os 6 primeiros e os 2 melhores segundos. O Real Madrid, campeão em título do ano anterior, foi um dos melhores segundos, ficou atrás do Inter no seu grupo, mas era obviamente um dos grandes favoritos a repetir presença na final, tinha ganho a taça intercontinental 2 meses antes, o célebre golo do Raul contra o Vasco da Gama. E aqui o que há realmente é a consagração daquele que foi provavelmente o mais completo avançado nesse virar de milénio, dentro de um Dinamo de Kiev que foi o último grande projeto de Valery Lobanovsky, ele que já tinha ideado o Dinamo de Kiev dos anos 70, que ganhou uma taça das taças ao Ferencváros e que esteve em várias meias finais da Taça dos Campeões Europeus, que depois voltou no meio dos anos 80 a fazer exatamente o mesmo, ganhar outra taça das taças contra o Atlético de Madrid e depois com uma equipa que esteve várias vezes nas meias finais dos Campeões Europeus, incluindo a perdida com o Fóculo Porto em 1977, quando eram os grandes favoritos a ganhar essa edição. 2 Dinamos Kiev que eram também a espinha dorsal da União Soviética, uma das taças mais competitivas dessas gerações, incluída a da final do Euro 88, que se disputou meses depois desse jogo com o Porto, e agora era um último grande Dinamo de Kiev que aproveitava esse excelente trabalho da formação que tinha sido desenvolvida por Lobanovsky durante várias décadas e que aparecia já como uma Ucrânia independente, como o grande representante do antigo futebol soviético nas noites europeias. Ainda assim, a anos-luz do mediatismo e do poder financeiro que tinha o Real Madrid. Basta saber que todos os jogadores do Dinamo de Kiev eram ucranianos, não havia estrangeiros. Não era como o Shakhtar de agora, que aparece com 7 ou 8 jogadores brasileiros, cujo scouting excelente do projeto Donetsk consegue apanhar na altura certa. Não, aquilo eram jogadores formados em casa. Estava o guarda-redes Shavkovsky, o lateral direito Oleg Luznik, que depois foi para o Arsenal na Inglaterra, estava o Valery Kosovsky no lado esquerdo, e depois obviamente estava essa grande dupla de ataque, Artem Rebrov e Andrei Shevchenko. Rebrov depois foi para o Tottenham e não funcionou, como quase nenhuma contratação do Tottenham funcionou nesse período, e Shevchenko acabou por deixar Silvio Berlusconi completamente apaixonado depois dessa noite. Ele que viu ali o novo Van Basten, e o Berlusconi pode ter muitos defeitos, mas tem bom olho para jogadores de futebol, e imediatamente o ano a seguir está em San Siro a começar a espalhar magia. Basta lembrar que Shevchenko ganhou a bola de ouro, o Ballon d'Or em 2004, ganhou ao Deco, e sem ter sequer participado nessa Champions League de forma das meias finais em adiante, sem ter ganho o Scudetto, sem ter ganho qualquer competição, pura e simplesmente por ser Shevchenko e por ser um jogador absolutamente delicioso. E esse Dinamo de Kiev tinha empatado no Santiago Bernabéu 1-1, o típico resultado que o Lobanovsky gostava, empatar fora, conseguir esse golinho fora, para depois decidir a eliminatória em casa. E nesse jogo, o Real Madrid, que era treinado pelo John Toshak, atacou muitíssimo desde o início, foi uma equipa muito ofensiva, tinha jogadores de grandíssimo nível, ataque com Raul de Morientes, havia Caramba, havia McManaman, havia Makalé, havia ali uma série de futebolistas absolutamente brutais, que no ano a seguir foram campeões europeus outra vez, agora com Del Bosque. Portanto estamos a falar de uma grandíssima geração do Real Madrid pré-galácticos, apesar de que algumas das personagens se confundem nas duas etapas do clube. E em 2 contra-ataques, marca da casa, Shevchenko marca 2 golos, elimina o Real Madrid, e depois quase estão a ponto de eliminar o Bayern Munique na meia-final e impedir essa final histórica que foi Bayern Munique-Manchester United. E tiveram até os últimos minutos a lutar pelo apuramento em Kiev também. A segunda mão disputada foi em Kiev, depois de terem feito também uma excelente primeira mão em Munique, e era uma equipa realmente mítica que acabou por se desfazer pelo poderio financeiro que já então o futebol ocidental exercia sobre o futebol de leste.
É curioso, isto é tudo ligado mesmo, porque o Lobanovski é o técnico dessa equipa, num estádio que agora se chama Valery Lobanovski, e tu falaste no Berlusconi que viu no Shevchenko o novo Van Basten, e Lobanovski também é atravessado pelo Van Basten em 88, porque ele não só treina o Dinamo Kiev de 89, como treina a União Soviética do Euro de 88, e portanto isto anda de facto tudo ligado. Miguel, vamos falar de mais 2 noites, aqui um bocado se calhar mais rápido, mas mais 2 noites de grande surpresa europeia. Tu trouxeste-me uma quando estávamos a antever isto, que eu acho que é maravilhosa, e é em 79, mete Liverpool à mistura, e estamos a falar de um enorme Liverpool, não é? Com o Sunas a dar porrada em todo lado, mas também com Kenny Dalglish na frente, Ray Clemens na baliza, e de um Dinamo Tbilisi, que para quem nos ouvia mais novo não é capaz nem sequer reconhecer o nome já, mas este clube da Geórgia, na época, cria também uma das grandes surpresas das noites europeias. Sem dúvida, esse Liverpool é a melhor equipa desse período. Eles tinham ganho 2 edições consecutivas da Taça dos Campeões Europeus na altura. Depois, no ano seguinte, foram eliminados na primeira ronda pelo Nottingham Forest do Brian Clough. E, portanto, não puderam defender o título pela terceira vez, mas, em contrapartida, ganharam a First Division com muita facilidade e, portanto, qualificaram-se para a edição seguinte. E a maior parte das pessoas esperavam uma reedição de um duelo Nottingham-Liverpool, porque o Nottingham também, ao ganhar o troféu, tinha-se classificado como vencedor em título. E era a época em que o futebol inglês dominava completamente as noites europeias, finais dos anos 70 e início dos anos 80, e, portanto, o favoritismo do Liverpool era abrumador. Em Anfield, na primeira mão, eles ganham 2-1. O golo fora do Tbilisi pode preocupar, entre aspas, a equipa do Bob Paisley, mas de certa maneira não criava essa sensação de perigo da equipa vir a ser eliminada. Estamos a falar de uma eliminatória de 16 avos de final, ou seja, era a primeira eliminatória do torneio, nem sequer era a fase avançada, e como tu dizes bem, o Dinamo Tbilisi era uma equipa que basicamente todos os jogadores eram georgianos. A Geórgia, dentro do que era a história do futebol da União Soviética, não tinha uma presença muito importante, tinham sido campeões de forma quase surpreendente até no ano anterior, mas havia ali jogadores de muitíssima qualidade e eles depois mais tarde conquistaram também a Taça das Taças. E isso faz com que essa geração seja muito especial na história do futebol soviético e georgiano. E o que acontece no jogo em Tbilisi da segunda mão é uma surpresa completa, porque os locais dão um completo vendaval de futebol ofensivo, apanham o Liverpool completamente fora de si e ganham não por 2, mas por 3-0 contra aquele que era provavelmente o grande titã do futebol mundial da altura, ou pelo menos do futebol europeu, e com essa vitória criaram uma das grandes surpresas das noites europeias até então. Liverpool esse, que no ano a seguir vai ganhar a Taça dos Campeões Europeus, portanto, que fique muito claro que esse nível era mesmo altíssimo, e depois, 3 anos depois, volta a ganhar outra vez e volta a perder uma final. Portanto, foi ali um tropeção completamente inesperado. O Dinamo Tbilisi não foi muito longe nessa edição, mas deixou ali a marca. E nesses anos da Taça dos Campeões Europeus havia algumas surpresas assim muito bonitas e que davam um pouco de magia e cor ao torneio. Esta aqui que é vencida depois já no ano 1980, não é? Porque o jogo em Tbilisi é em 79. E é vencida justamente pelo Brian Clough, não é? Pelo Nottingham Forest, e já agora, e porque está na mesma tudo ligado, é vencida no Bernabéu, frente ao Hamburgo. Miguel, vamos à última noite europeia, e esta sim eu acho que muitas pessoas se lembram, não que não se lembrassem da de Shevchenko também, mas esta aqui mais recente, e é uma noite europeia que o Porto ontem vem de um 2-1 e faz aquilo que faz, mas vem de um 2-1. Há uma noite europeia em 2004, justamente num ano que é de boa memória para o Porto, em que o Deportivo da Corunha vem de um 3-0, derrotado por 3-0 na primeira mão, em Milão, contra um Milan absolutamente incrível, onde estava Andrea Pirlo, onde estava Shevchenko, dos quais já falamos hoje. O Depor faz o que é nessa noite. É uma das noites, diz-me uma coisa, para mim, falando um bocado de mim pessoalmente, eu acho que é uma das noites mais míticas do futebol europeu, da qual eu tenho memória. Achas que é assim pela Europa toda? Como é que é? Como é que tu vês isso em Espanha também? Achas que ainda há muito esta imagem do Super Depor desta noite? Sem dúvida, e aliás esse é um dos anos mais míticos em surpresas noites europeias, porque o Mónaco vinha de eliminar o Real Madrid também, com uma reviravolta na eliminatória. O Arsenal, que era a equipa dos Invincibles, vinha de ser eliminado pelo Chelsea, que não era o Chelsea que nós conhecemos depois, e esse Arsenal é a equipa que não perde um só jogo esse ano, portanto imaginem, era o grande favorito, contra o AC Milan, que era o campeão em título
era o melhor plantel da Europa. Tu já disseste uns nomes, mas junta a Gattuso, junta a Seedorf, junta a Rui Costa, junta Kaká. Maldini, junta Kaká, ou seja, junta toda essa malta e escolhe 11. E vais ter muitos problemas. E o Ancelotti seguramente tinha esses problemas. O Milan na primeira mão foi claramente superior, ganhou por 3-0, portanto ter sido por mais. Foi um autêntico banho de bola, daqueles que o Milan na Europa dava de vez em quando. E de certa maneira os próprios jogadores do Deportivo encararam a segunda mão, e isso foi uma história que contaram a posteriori muitíssimos deles, com uma despreocupação total. Aquilo era como se fossem jogar um amigável. Eles sabiam que estavam eliminados, sabiam que não tinham, na véspera foram todos jantar fora os jogadores, fazer espírito de grupo, não havia ali tensão, não havia preocupação. Os adeptos eram conscientes que chegar aos quartos de final por um clube como o Deportivo, que já tinha sido campeão, já tinha ganho uma taça ao Real Madrid no Centenariaço, mas não deixava de ser um clube pequeno na história do futebol espanhol, já tomavam aquele jogo como algo divertido, e de repente encontram-se com que os golos começam a entrar. E começam a entrar a um ritmo alucinante antes do intervalo, e chegam ao intervalo com aquela sensação, os adeptos, e eu imagino que quem esteve nesse estádio viveu esse momento de olharem-se uns para os outros e dizer isto é possível, o si se puede, que é tão espanhol, e a segunda parte já é completamente um vulcão de emoções. E esse Deportivo do Irureta era uma equipa que tinha jogos em que conectava de uma maneira belíssima, e esse foi um deles. E tudo funcionou, o Tristán esteve num nível completamente brutal, e essa vitória mítica, esses 4 golos que o Deportivo marcou ao Milan, que marcaram provavelmente uma das maiores reviravoltas de sempre do futebol, depois colocaram-nos, lá está, no caminho do Porto, e fechamos assim quando começámos, e de noites europeias. Exatamente. E é um Depor, só para completar, é um Depor que está muito ligado a Portugal também, porque na equipa jogavam Naibé e o Jorge Andrade, eram a dupla de centrais, um que tinha vindo do Sporting, outro do Porto, ainda há a Duscher também, que entra durante esse jogo, mas só para as pessoas, na segunda parte, exatamente, só para as pessoas terem noção do quão forte era esse Milan. No banco estiveram Abbiati, Costa Curta, Rui Costa, Serginho e Inzaghi. E fora do banco, ou seja, gente que nem sequer chegou a deslocar-se à Corunha. Temos ao Riazor, exatamente, temos por exemplo o Rivaldo, Roque Júnior também não chega sequer a deslocar-se ao Riazor, e portanto Kaká Kaladze também, e portanto Rivaldo tinha explodido no Deportivo, precisamente. Exatamente, um Depor que tinha muito tinha ali uma ligação Brasil-Espanha muito interessante também, não é? Mauro Silva e Djalminha, que estavam nesta equipa e que estiveram neste jogo. Renato, Bebeto também, na geração anterior. Exatamente. Miguel, para fechar, vamos falar do teu novo livro. Eu sei que tu editaste agora um livro, Os Sonhos Europeus, aliás. O livro foi editado em Espanha, com o apoio da Panenka, certo? É editado pela própria Panenka. A Panenka agora, desde o ano passado, também funciona como editora de livros, já editou 4 títulos, este é o 4º, e portanto até tem a chancela, digamos assim, o selo de qualidade, vamos dizer assim, da própria Panenka. Miguel, tu que és um dos grandes, eu desde adolescente quase que te leio e sempre foi um prazer, sobre grandes noites europeias de clubes. São passos sensíveis. Não, mas pronto, sobre grandes noites europeias de clubes, agora fazes um livro sobre grandes noites europeias de seleções. É diferente o sentimento de tratar seleções, tratar clubes. Há um lado mais sociológico quando tratas seleções do que clubes. Como é que foi fazer este livro para ti? Como é que te sentiste a fazê-lo? Sim, é basicamente o livro que se chama Sonhos de Euro, é a história dos europeus, a história dos europeus como competição, como ideia, como conceito, ou seja, fala-se de cada uma das edições de forma progressiva, não há um capítulo por edição, alguns capítulos que englobam várias edições, mas sobretudo fala-se do que é a ideia da Europa. E quando fazia a Noites Europeias, o livro de clubes, já sabia na altura que ia fazer o livro de seleções, mais tarde ou mais cedo, porque acho que são no mesmo corpo é o braço esquerdo e o braço direito. E depois também, como já tinha escrito um livro sobre os mundiais, eu queria fazer esse hat-trick das competições que a mim me fizeram amar o futebol. E assim, como escritor, pude cumprir esse sonho. Mas realmente é um livro, como dizes bem, muito sociológico, porque fala muitíssimo do que é o futebol europeu, dentro do que é a Europa continente. A competição europeu em si é uma competição que demorou muitíssimo tempo a arrancar. A primeira edição em 1960, até 1980, só participam 4 equipas, como uma espécie de Final Four. Portanto, era um torneio muito diferente daquilo que a maior parte de nós viveu e conhece. E isso tem tudo explicações muito claras a nível económico, político e social.
e sobretudo é um livro que fala da Europa em cada momento em que há uma edição, e falo de um livro tanto de cultura como de economia, como de sociedade, como de política. Quando falamos de Portugal no Euro 84, por exemplo, falo do António Variações, como também falo do Chalana, porque são duas figuras chaves para entender Portugal nessa altura. Quando falo do Euro 88, falo da República da Irlanda, que aparece ali de uma maneira inesperada quando está o país a viver os piores anos do terrorismo, e de certa maneira a popularidade que aquela equipa teve ajudou a mudar a cara do público irlandês. Obviamente o milagre grego em 2004 que nos trouxe má memória, mas também tem uma explicação, igual que o mito de que a Dinamarca tinha jogado o Euro 92 depois de vir de férias a maior parte dos jogadores, que não é verdade. Também explicar um pouco de onde é que veio esse domínio da Espanha, que teve nessa etapa de 2008 e 2010, ou as grandes edições da França de 84 e de 2000. Por exemplo, na edição de 96, que é uma das minhas favoritas, porque é provavelmente um dos meus primeiros europeus, o meu primeiro europeu como adolescente, fala-se muito da Britpop, fala-se muito da cultura inglesa dos anos 90. Portanto, não é um livro só sobre futebol, é um livro em que há muito futebol, onde se fala de todas as edições, não falta lá ninguém, não falta nenhum jogo, não falta nenhum personagem, mas fala-se muito sobre aquilo que é o continente europeu para nós, europeus. Porque eu acho que na etapa em que estamos a viver agora, sobretudo na pandemia, está toda a gente cada vez mais a olhar para o seu quintal, voltaram-se a fechar fronteiras, há movimento de extrema-direita aí a subir, com discursos muito xenófilos-nacionalistas, e é preciso parar um pouco, respirar e perceber o grande crescimento que foi a Europa como continente, o que é que nos trouxe de bom, que grandes projetos paralelos a isso foram surgindo, e os europeus são um desses projetos, igual que o Interrail, igual que os Erasmus para os estudantes, igual que a moeda única. Tudo isso segue uma linha temporal que tem a sua lógica, e umas coisas sem as outras não existem. Provavelmente se não tivesse havido Comunidade Económica Europeia não teria havido europeus, mas o facto de haver europeus também ajudou a haver Comunidade Económica Europeia. Portanto, são duas coisas que se entendem e que se entrelaçam, e no fundo o livro é também essa história. E está editado em Espanha porque, obviamente, em Portugal não há um interesse muito grande na publicação de obras literárias desportivas. É um velho debate que já tivemos muitíssimas vezes sobre o que é que o consumidor português quer, ou então o que é que o mundo editorial português quer, mas em Espanha é todo o contrário, e a Panenka, que é provavelmente uma das melhores revistas de futebol do mundo na última década, tem um interesse muito grande no mercado editorial, e ao falar com eles... porque isto não deixa de ser um filho também da quarentena. Eu comecei a ter a ideia do livro precisamente quando anunciaram que iam adiar o torneio para este ano, e falando com a Panenka começámos a esmiuçar ali coisas, e daí saiu a ideia do livro, os jogos todos dos europeus disponíveis através da Futebólica, que é um portal absolutamente maravilhoso, uma bíblia, e depois saiu o projeto de escrita. E sobretudo é isso, é um filho de tempos difíceis para recordar tempos gloriosos que deviam voltar, sobretudo quando voltarem os adeptos ao estádio e quando voltar a podermos mexer-nos por esse continente maravilhoso que partilhamos todos. Certo. Miguel, quem me está a ouvir e quiser depois encomendar o livro, eu vou deixar o link na descrição do episódio, portanto procurem-no. O livro é editado pela Panenka, como disse o Miguel. Quem quiser procurar por si próprio, pode procurar em panenka.org. Miguel, tu dizias que, ok, tiveste que editar em Espanha, tiveste que editar pela Panenka, mas achas que é possível haver uma tradução do livro nos próximos anos? Depende sempre do interesse das editoras a nível nacional. Eu estou a ver agora mesmo, de forma surpreendida, agradavelmente surpreendido e agradecido, que há muito interesse em Portugal pelo livro. Já houve notícias em vários meios, há muita gente já a mandar-me fotos a dizer que já encomendou o livro, seja pela Panenka, seja pela Amazon, pelo FNAC. Há uma livraria no Porto que também tem o livro, portanto é muito fácil hoje em dia. A barreira do idioma eu não acho que seja muito grande, porque exatamente a falta de ofertas fez sempre o português procurar lá fora, e há muita malta que gosta de falar em Portugal, que encomenda de Inglaterra sobretudo, mas também de Espanha, de Itália, às vezes França e da Alemanha, e isso quebra também essa ideia que provavelmente em Espanha não haja essa capacidade de importar um livro português, ou inclusive livros ingleses, pela dificuldade que eles têm com idiomas estrangeiros. Nós não temos tanto esse handicap, e portanto, tendo isso em consideração, não faço a menor ideia se haver uma tradução. Já me perguntaram muitíssimo. Se houver, eu ficarei obviamente orgulhoso e contente, mas se não houver, acredito que isso também não é impedimento de que o pessoal em Portugal desfrute do livro, porque está escrito numa linguagem muito fácil de compreender, independentemente de estar em castelhano. Miguel, última pergunta. Como é que alguém vê os Galácticos de Del Bosque não eram tão galácticos ainda, mas já eram bastante galácticos? Como é que alguém vê os Galácticos de Del Bosque com 16 anos pela televisão serem campeões europeus? O que é que este miúdo sente quando o Del Bosque escreve o prefácio de um livro que ele edita? O que é que sentiste?
Essa é muito boa. Sim, porque ainda para mais não é a televisão, eu vi no estádio, nas Antas, porque eu ia a todos os jogos sem faltar do Porto e via fazer aquele caminho, porque eu estava na bancada, sócio da bancada coberta, e via aquele caminho que eles tinham de sempre fazer em diagonal até ao banco de suplentes, e vi-o dar indicações, porque o Real Madrid, do Del Bosque, foi ao Porto umas 2 ou 3 vezes, se não estou em erro, nesse período de tempo. E portanto, o Solari sempre a estragar a festa. O mítico Solari. Aliás, na edição em que o Porto é campeão europeu, a única equipa que ganha o Porto é o Real Madrid, 2-3, se bem que na altura já era treinado pelo Carlos Queiroz. Mas, obviamente que foi um orgulho muito grande. Estamos a falar de um dos grandes nomes da história do futebol, tanto como campeão europeu com o Real Madrid em clubes e campeão europeu em seleções com Espanha. E a história dele também está muito ligada aos europeus, porque ele, como internacional, e há muita gente que não se lembra, não sabe, mas o Del Bosque foi um excelente jogador nos anos 70, era um médio estilo Busquets, vamos dizer assim, um estilo Kroos, um organizador de jogo, mas não físico, um meio defensivo com mais classe. E ele estreou-se pela seleção espanhola no jogo de qualificação para um europeu. Ele marcou o único gol da carreira dele no jogo de qualificação para o europeu e não pôde jogar o Mundial de 78 porque teve uma lesão gravíssima, mas jogou o Europeu de 80 que a Espanha se classificou. Portanto, para ele também foi bonita a viagem de recordar esse período e depois recordar, obviamente, a etapa de 2012 e 2016. Foi uma conversa que tivemos os dois muito agradável, que depois daí saiu o prólogo e obviamente é algo que deixa mesmo a sensação que qualquer um pode... que não há limites, que tu podes ser um miúdo hoje em casa a ver o jogo do Porto ontem e teres a possibilidade de um dia teres um projeto e aparecer-te lá o Pepe, por exemplo, ou o próprio Cristiano, num futuro, seres que tu admiras agora muitíssimo pelo talento que tem, pela capacidade que tem e que te cruzes com ele e acho que tu também sabes isso perfeitamente bem, porque também já estás nessa etapa de cruzar-te com pessoas que sabem muito de bola e que viveram muito da bola como protagonistas e para todos nós que fomos só adeptos durante muito tempo, isso obviamente que nos dá uma luzinha especial nos olhos, mas ao mesmo tempo também nos faz sentir ainda mais identificados com o jogo e com a paixão que nos une ao jogo e saber que realmente não há barreiras e que no fundo quando pessoas que gostam de futebol tenham sido ex-profissionais ou tenham sido só adeptos e que agora sejam escritores ou podcasters ou jornalistas, se nos sentamos a falar daquilo que gostamos, a conversa flui como se fôssemos amigos há 30 anos, porque há sempre coisas para dizer. Foi isso que eu senti quando falei com o Vicente e acho que isso é um sentimento muito bonito e é das coisas que o livro também traz, dessa união, da ideia de união de todos à volta de um sonho em comum, que é o sonho da Europa, por um lado, e o sonho de ganhar o europeu por outro, o sonho do Éder, por exemplo, que seguramente aqui em uns anos pode ser que se passe por aí a falar contigo e tenhas essa memória daquele remate espantoso em Paris, à medida que ouves falar. Fica aqui o convite ao Éder, feito por Miguel, não fui eu que convidei o Éder. Sim, não, tens toda a razão e leiam mais sobre futebol, todos os que nos ouvem, leiam mais sobre futebol, leiam os livros do Miguel porque valem muito a pena. Vale muito a pena falarmos da história dos mundiais, falarmos da história dos europeus, falar da história das competições europeias. O Miguel falou aqui do Del Bosque, da seleção espanhola, foi um ótimo jogador, foi e era acompanhado, por exemplo, na seleção espanhola por um outro homem que também já foi técnico do Real Madrid, o lateral esquerdo dessa seleção espanhola que era José António Camacho, por exemplo, porque o Real também tem esta lógica de ter grandes ex-jogadores do clube como treinadores. Isto não começou com o Zidane. O futebol é cíclico, não é? Muito mais do que aquilo que se pensa. Também a história do futebol é muito cíclica. Portanto, se calhar desejar que regressem essas grandes noites europeias, e eu vi com muito agrado tu numa entrevista, julgo eu que à Tribuna Expresso falavas do Euro 2000 como o último grande torneio romântico. Uma afirmação com a qual eu concordo também imenso e portanto digo-vos desde já também para irem ler essa entrevista que o Miguel Lourenço Pereira deu à Tribuna Expresso. Miguel, da minha parte, um super obrigado por ter estado aqui connosco. Espero mesmo, já te disse isto a primeira vez, volto a dizer, espero que não seja a última vez, nem nada com que se pareça. Quiçá para falar do Porto novamente, a ver, vamos, o que é que dita o sorteio e o que é que ditam as próximas eliminatórias da Champions. Quanto a quem está desse lado, esperem pela próxima semana. Na próxima semana estaremos com um podcast sobre mística, mas não vou levantar mais o véu do que isto. De resto, sigam o Vai a Jogo, subscrevam-nos nas vossas plataformas de podcasting favoritas e vão ouvindo os nossos e outros podcasts de futebol, porque faz muito e bom podcast de futebol em Portugal. Obrigado e até para a semana.